Olá! Vamos direto ao ponto. Nessa nossa análise técnica de hoje, o foco é evidenciando os chanfros e tipos de juntas. A gente vai muito além daquela primeira faísca na oficina industrial. Vamos descobrir juntos aquelas preparações geométricas e matemáticas que muitas vezes ficam ocultas, mas que são o verdadeiro segredo, a mágica por trás de tornar as grandes soldagens estruturais possíveis e incrivelmente resistentes. E para organizar este nosso guia, a pauta é bem direta. 1. Princípios da soldagem SMAW. 2. Definindo as juntas. 3. A função dos chanfros. 4. Tipos de chanfros. 5. Aplicação por espessura. E 6. Anatomia de um chanfro. Então, começando pela seção 1. Princípios da soldagem SMAW. Para a gente entender de verdade por que é tão necessário preparar e moldar o metal antes de tudo, precisamos olhar para o próprio processo de soldagem. Vamos partir do método por eletrodo revestido, o mundialmente famoso SMAW. Olhando para essa imagem, a gente vê o coração da coisa, o eletrodo com a alma metálica e o revestimento externo trabalhando juntos. Essa dupla gera um calor absurdo, altamente localizado, que simplesmente derrete o metal e cria nossa poça de fusão. É exatamente essa dinâmica térmica incrível que faz os metais se unirem de vez. Mas olha só, por mais versátil que esse processo seja, a física tem seus limites, né? A gente lida com uma produtividade relativamente baixa, depositando só de 1 a 5 quilos por hora, e a penetração natural do arco no metal também tem um teto. É aí que surge o grande desafio da engenharia. Como o preenchimento é lento e a penetração não é infinita, simplesmente encostado às chapas grossas de aço e abrir o arco não vai dar certo. A gente precisa intervir e preparar o próprio metal base para garantir que a união seja 100% segura. O que nos leva à nossa seção 2, definindo as juntas. Essa limitação na penetração faz a gente mudar o foco da ferramenta de solda direto para as peças sólidas. Mas o que é uma junta afinal? Pura e simplesmente é a região entre duas peças que vão ser conectadas. E essa área não aparece por acaso, ela é determinada de propósito, pensando no posicionamento, nas dimensões envolvidas e na facilidade de acesso na hora de soldar. É literalmente a fundação onde toda a estrutura vai se apoiar. E essas configurações geométricas podem variar pra caramba. Dependendo do projeto, a gente tem juntas de topo, em ângulo, de canto, sobrepostas ou de aresta. Mas o que deixa tudo ainda mais complexo e dramático é o espaço físico. O posicionamento espacial vai desde a posição 1G, que é a plana e mais tranquila, até chegar nas dificílimas posições 6G. A forma como a peça está no espaço dita implacavelmente como o profissional vai ter que trabalhar. E essa imagem ilustra isso de um jeito brilhante. Dá para ver direitinho como a gravidade interage com as juntas ao redor da circunferência de um tubo. Prestem muita atenção ali na posição 6G no canto inferior direito. A gente tem um cenário de uma tubulação fixa, inclinada a exatos 45 graus. Imagina a dificuldade. Se as bordas desse metal não estiverem perfeitamente preparadas e moldadas, a poça de fusão simplesmente não vai se comportar do jeito exigido e vai escorrer. É por isso que entramos na seção 3, a função dos chanfros. Para lidar com as limitações de penetração do arco elétrico e a gravidade atrapalhando em posições complexas, a gente chega na solução mecânica definitiva: remover estrategicamente algumas partes do metal base. O grande astro dessa preparação é a criação do chanfro. Os chanfros são, basicamente, cortes angulados ou arredondados, feitos bem nas extremidades da chapa. E não é para ficar bonito, tá? É a resposta exata da engenharia para contornar os limites do arco, fazendo com que a fusão atinja em cheio o centro e a raiz das placas. Garantindo essa penetração profunda, a gente multiplica absurdamente a resistência mecânica de toda a estrutura soldada. Vamos então para a seção 4, tipos de chanfro. Agora que a gente entendeu bem o porquê, vamos ver como a indústria classifica e padroniza tudo isso globalmente. Olhando para este mapa visual, dá para notar logo de cara as diferenças de design. Desde o formato reto do chanfro em V, passando pelas bases curvinhas dos perfis em U e J, até chegar naquelas complexidades dos chanfros em X e duplo U. E detalhe, esses formatos não são escolhas artísticas. Eles seguem normas universais super rígidas, como as da AWS, a Sociedade Americana de Soldagem. É isso que garante que a engenharia do mundo todo fale exatamente o mesmo idioma técnico. Seção 5. Aplicação por espessura. Com um catálogo tão grande de opções, vem aquela pergunta prática: como a gente escolhe o chanfro ideal para cada junta? A grande sacada é encontrar o equilíbrio entre o custo para fabricar e a necessidade imperativa de resistência.
tudo baseado na espessura do material. O chanfro em I, que é basicamente não fazer corte nenhum, é maravilhoso e barato para chapas finas. Mas em materiais espessos, ele não penetra e falha feio. Nesses cerários grossos, os formatos em V resolvem o problema. Só que tem um detalhe: se o material for espesso demais, encher um V gigante de solda vai custar uma fortuna em material de edição. É aí que o chanfro em U brilha. A usinagem inicial dele custa caro, claro, mas a economia monstruosa de material na hora de preencher a solda faz dessa a decisão técnica mais inteligente e segura. E, finalmente, nossa seção 6, anatomia de um chanfro. Vamos dar um zoom agora e ver como isso é construído num nível quase microscópico, dividindo a anatomia exata dessas fendas. Focando nessas marcações no diagrama de corte, reparem que cada letrinha aponta para ângulos, alturas e distâncias calculadas ao milímetro. A diferença entre o sucesso e o colapso total de uma união de alta pressão quase sempre mora no respeito a essas pequenas medidas. É aqui que preparamos o palco perfeito para o arco voltaico entrar em cena. Traduzindo essa matemática para ficar cristalino, a letra S é a face da raiz, ou o famoso nariz. É aquela parte original da chapa que ficou retinha, sem corte. O F minúsculo é a abertura da raiz, a fresta, garantindo aquele espacinho exato para as peças deixarem a solda fluir. E muita atenção à diferença dos ângulos. O beta é o ângulo do bisel, ou seja, a inclinação de apenas uma das faces cortadas. Já o alfa é a abertura total do chanfro, a soma dos dois lados. Confundir beta com alfa na hora de usinar destrói todo o cálculo de volume e o comportamento da estrutura. E olhando para esse modelo em 3 dimensões, a gente consegue finalmente localizar a tão falada raiz da junta no contexto real dela. Apontada bem ali no núcleo da imagem, essa é a frestinha mais estreita entre as partes. É a fundação absoluta da nossa edificação metálica, aquele primeiro pontinho de fusão que vai ditar se tudo que for construído em cima vai ter estabilidade de verdade ou se vai abrigar falhas silenciosas. Tudo isso nos traz uma constatação final muito poderosa. A imensa resistência de uma estrutura soldada não cai do céu só pelo calor do arco elétrico. Ela nasce justamente dessa preparação profunda e meticulosa que a gente explorou aqui. A qualidade estrutural exige engenharia e cortes calculados sob medida para a espessura de cada material. E fica a reflexão para quem vive esse desafio na prática. Considerando todas essas variáveis na anatomia de uma união, qual configuração vai garantir a segurança e o sucesso do próximo grande projeto na oficina? A resposta para uma junta impecável e impenetrável, sempre, invariavelmente, começa com o chanfro ideal. Fica aí o pensamento e até a próxima análise.